Quais são os desafios econômicos para 2026, hein? A repórter Soraya Lawande conversou com economistas que fizeram um balanço de 2025 e analisaram as perspectivas para os próximos meses. Acompanhe. A economia brasileira cresceu mais de 3% nos últimos anos. Mas a inflação, que estava dentro da meta no início de 2025, acelerou nos meses seguintes e forçou o Banco Central a manter a taxa Selic no maior patamar em quase 20 anos, 15% ao ano. Segundo o Banco Central, os juros altos foram necessários para proteger o poder de compra da moeda e conter a inflação. Mas, na prática, o crédito ficou mais caro, o consumo perdeu força e o endividamento de famílias e empresas aumentou. Com isso, a economia desacelerou. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre de 2025, depois de um avanço de 0,4% no trimestre anterior. Em contrapartida, a inflação começou a dar sinais de alívio e fechou abaixo de 4,5%. A economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, explica que a queda no preço dos alimentos foi um dos principais fatores para esse alívio no bolso do brasileiro. O IPCA fechou dentro do limite, abaixo, na verdade, do limite superior, que era 4,5, ele fechou abaixo de 4,5, o que mostra uma sinalização muito interessante, porque no começo do ano o mercado financeiro anunciou que nós teríamos uma inflação em torno de 6%. Então, isso não se configurou, Nós tivemos vários ajustes ao longo do ano, principalmente com relação à inflação dos alimentos, e isso é muito importante para a população, porque a inflação dos alimentos, ela normalmente costuma ficar maior do que o IPCA fechado, então isso dá uma qualidade de vida melhor para a população, além do aumento real de renda e tudo, uma queda no preço dos alimentos, porque afinal de contas a inflação é aquilo que a gente sente no dia a dia. Caso a gente faça manutenção, por um tempo maior ainda de uma Selic a 2 dígitos, isso freia um pouco a atividade econômica, o que vai ser algo que complicaria o resultado do PIB para o ano que vem, mas também nós temos um outro ponto, é um ano eleitoral, então algumas outras despesas podem ser realizadas para dar, digamos assim, um estímulo dentro da economia e a gente pode ter aí, digamos assim, uma compensação nessa questão. Mas a expectativa para o ano que vem é que ele fique em torno de 2 e alguma coisa também o crescimento do PIB. Segundo Carla Beni, com a inflação em desaceleração, a expectativa do mercado passou a ser uma possível queda dos juros. Mas ela alerta que esse processo ainda deve ser gradual. Fechamos o ano com a Selic a 15%, pelas recomendações e atas do próprio Banco Central, seguiremos nessa linha ainda no começo do ano, infelizmente, porque nós temos a maior taxa real de juros do mundo, então vamos fechar com uma inflação abaixo de 4,5 e uma Selic a 15. Então, isso dá um efeito colateral para o setor produtivo da economia muito forte e acentua muito a questão da inadimplência. Esse vai ser um grande problema para 2026, gerenciar o volume de inadimplência das famílias, até porque nós estamos hoje com 46% da população adulta negativada. Na avaliação de Carla Beni, os indicadores macroeconômicos de 2025 ficaram melhores do que o esperado, especialmente diante das incertezas no cenário internacional. E no final das contas, a gente termina 2025 com dados macroeconômicos muito melhores do que se imaginava, principalmente diante de um tarifaço do governo Trump no começo do ano, que ameaçava seriamente as exportações brasileiras. E no final das contas, a gente termina 2025 com o menor patamar de desemprego da história, a gente termina com um crescimento de PIB, com aumento de renda salarial e com recorde de exportações. De acordo com a economista do INSPER, Juliana Inhas Kessler, as mudanças no sistema tributário podem criar um ambiente mais favorável para investimentos nos próximos anos. Os impostos no Brasil sempre foram muito complexos, que incidiam, sobre várias etapas da cadeia produtiva. Então, a gente tinha aquela percepção
muito verídica de impostos em cascata, né? Então, um produto ele passava várias vezes por tributações muito similares, o que aumentava o custo do produto, aumentava o custo para o produtor, para o vendedor no geral, e fazia, claro, com que a gente tivesse um sistema distorsivo, um sistema que favorecia muito a incerteza, aumentava o custo Brasil, porque gerava uma burocracia tremenda e acabava fazendo com que muitos investidores não quisessem topar investir aqui dentro do Brasil. O que a gente fez com essa reforma tributária foi uma grande simplificação, tentando fazer com que vários impostos fossem conjugados em impostos unificados, deixando o sistema mais simples, mais transparente e favorecendo bastante, inclusive reduzindo muito essa percepção e essa incidência de impostos sobre impostos, gerando, né, aquele grande custo tributário. No mercado de trabalho, o Brasil chegou ao menor índice de desemprego da história. Mas, segundo Juliana, esse resultado sozinho não garante crescimento sustentável. As empresas ainda estão entendendo como devem agir a partir do início do ano que vem. Começo do ano de 2026 vai ser ainda um início conturbado para muitos prestadores de serviço, para se adaptarem, se adequarem a essa nova realidade. E a gente tem que continuar progredindo nessa agenda. Então, 2026 promete ser um ano aí de progressão nessa agenda, que era uma agenda que nós devíamos ter avançado antes, nos demoramos muito, mas que, enfim, nós estamos conseguindo evoluir. Apesar de um desemprego muito baixo, nós estamos crescendo relativamente pouco. Então, a gente tem um cenário um pouco divergente quando a gente olha a taxa de desemprego e crescimento econômico. E por conta do crescimento econômico não ser muito elevado, a renda também não tem aumentado. Então, esses trabalhadores estão sendo absorvidos, mas eles estão sendo absorvidos na economia com uma renda que é menor do que a que eles gostariam e provavelmente menor do que aquela que a gente teria se a economia estivesse crescendo e ainda com uma produtividade muito baixa. Então, é um fator, essa taxa de desemprego em queda é um fator extremamente importante para a economia, mas ela não basta por si só para conseguir fechar um cenário de um crescimento econômico maior. Essa taxa de desemprego muito provavelmente permanece em valores relativamente baixos, muito embora a gente já tenha visto uma desaceleração da queda desse desemprego, o que também é relativamente normal. A gente já tem uma quantidade relativamente baixa de pessoas desempregadas. Para 2026, a gente tem que entender como é que a gente consegue manter essa taxa de desemprego baixa, mas aí com um crescimento econômico maior e especialmente ao longo do tempo com uma produtividade maior. A gente deve ainda muito nessa agenda de crescimento de produtividade no Brasil, o que vai conseguir fazer com que a informalidade caia, com que o crescimento econômico aumente e, de fato, que a renda fique cada vez maior para esse trabalhador brasileiro. Além dos desafios internos, o Brasil também enfrentou turbulências vindas do exterior. Para a professora Juliana, o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump foi um dos fatores que aumentaram as incertezas ao longo do ano. O ano de 2025 foi um ano em que o Brasil passou por turbulências, algumas criadas aqui dentro. Então, as questões fiscais continuaram sendo um grande ponto de preocupação e a gente carrega esse ponto, essa grande preocupação para 2026. Então, as incertezas e os riscos fiscais permanecem e a gente passou por turbulências que vieram de fora, como foi o caso do tarifaço. Junta-se a esse cenário as questões de safra que já vinham de 2024 e se mostraram muito fortes e muito pontuais em alguns casos durante o ano de 2025, foi o caso, por exemplo, do café, nós permanecemos com preços elevados. Então foi um ano em que a gente teve turbulências que vieram de fora, de dentro da economia brasileira, algumas poderiam ter sido contornadas, é o caso das domésticas, outras que vieram de fora não. Na avaliação de Juliana, 2025 deixa uma lição clara para o país. O Brasil precisa ser mais ágil, eficiente e menos reativo diante dos desafios econômicos. O que ficou de lição para a economia brasileira é que nós não podemos ficar tão dependentes de alguns consumidores, países que compram os nossos produtos, né? Nessa
posição de um país agroexportador, nós não podemos ficar tão expostos em algumas pautas apenas a um ou outro comprador. Então, isso deixou para a economia brasileira uma grande lição de que diversificação de mercado é importante, de que buscar novas parcerias comerciais também é importante, que a busca de produtividade para reduzir o custo de produção é fundamental, e esse é um dos pontos que nós deveríamos ficar muito atentos e certamente muito preocupados em 2026, que é essa busca de maior eficiência e produtividade para conseguir continuar trazendo benefícios dessa comercialização ou dessas pontes, desses pontos de contato que nós temos com o resto do mundo. Então, para 2026 fica o desafio de manter uma diversificação maior, tentar reduzir essa dependência e tentar entender como é que a gente consegue ganhar produtividade para ficar cada vez menos exposto a esse tipo de choque. Com o olhar voltado para 2026, a expectativa é de um ano de transição. O desafio será transformar as lições de 2025 em decisões mais eficientes, capazes de reduzir riscos fiscais, estimular investimentos e criar um ambiente mais favorável ao crescimento sustentável.